Pode ser considerado normal ser obeso? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre o conceito de obesidade como doença, a patologia, doença da obesidade, e os estigmas que o indivíduo obeso apresenta e muitas vezes vai sofrer na sociedade, e as desinformações que vêm em redes sociais, na internet, sobre esse tema. Meu nome é Gabriel Cunha, sou cardiologista e médico do esporte, atuo na área de emagrecimento e reposição hormonal. Muito bem, hoje é importante a gente ter em mente que grande parte da população mundial está acima do peso. Para ser mais exato, nós estimamos que menos de 30% dos brasileiros estão com o IMC adequado. O IMC é uma conta que a gente usa para ver se o indivíduo está com uma composição corporal razoável, tá? Ou seja, 70% está fora dessa meta. Está no sobrepeso, na obesidade ou na obesidade muito grande, tipo 4 ou mórbida, que nós chamamos, tá? Existem outras formas de classificar o indivíduo como obeso ou não. Muitas vezes nós vamos usar pregas corporais ou uma bioimpedância, onde nós vamos ver a quantidade percentual de gordura corporal, tá? Ela vai variar muito de homens para mulheres, mas assim, em média, entre 20% e 30%, 30% já é um valor que já está querendo subir, mas enfim, por volta de 20% seria o normal, sendo que homens tendem a ter uma gordura corporal menor, tá? E o que nós queremos dizer sobre o que é normal ser obeso? Hoje em dia, nós vemos uma normalização em redes sociais, muitas vezes por alguns movimentos que tentam tornar como algo normal ou até incentivar o processo do ganho de peso da obesidade. E só tem um problema nisso. A obesidade é uma doença. Ou seja, é como se eu incentivasse as pessoas a terem várias das patologias que nós combatemos na medicina. Fato é que o aumento do peso corporal está diretamente, de uma forma assim, gente, diretamente ligada a uma pior qualidade de vida e a outros problemas, sejam eles cardiovasculares, AVC e também problemas na motilidade no dia a dia, na disposição para fazer as coisas, nos níveis hormonais, na libido e segue. Quem está acima do peso sabe do que eu estou falando. A maioria das vezes, essa pessoa sente muito mal e vai procurar uma terapia de emagrecimento por este motivo. Às vezes, vai ter uma queixa estética também, mas o médico se preocupa muito mais com essa parte. Será que eu posso fornecer para o meu paciente uma terapia que vai melhorar a qualidade de vida dele e fazer com que ele viva mais do que se ele tivesse com essa doença em ação, em curso? É comum aparecerem pacientes que vão falar o seguinte: poxa, eu tô acima do peso, eu tô bem com isso, do ponto de vista psicossocial, né? Ou seja, a aceitação da aparência, tudo bem, isso vai ser de cada um mesmo, e meus exames estão normais, ou seja, eu não tenho nenhuma doença, eu tô ótimo. Isso não é verdade. E nós temos muitos artigos que versam sobre esse conceito chamado paradoxo da obesidade, que são indivíduos muitas vezes que vão estar acima do peso, com exames normais, e não vão ter nenhuma doença aparente ali naquela hora. A pressão arterial tá boa, a glicemia tá boa, e aí a pessoa tem a impressão de que ela não tem uma patologia. Mas a obesidade é uma doença crônica, recidivante, multifatorial, inflamatória e estigmatizante. Olha que complicado, né? Mas que tem tratamento, muitas vezes não tem cura hoje em dia. Mas nós conseguimos cada vez mais controlar este processo. E, por ser uma doença insidiosa, multifatorial, é possível que no começo dela o corpo vá se adaptando ali. Mas vai chegar uma hora em que ele não consegue mais. E aí vem tudo que nem uma bola de neve. A pessoa vai desenvolver diabetes, vai ter um aumento de pressão arterial, vai ter uma série de problemas ali que estatisticamente nós sabemos que o indivíduo acima do peso vai ter. Para vocês terem uma ideia da gravidade disso, a gente estima que a partir de um IMC acima de 28, eu tenho um aumento progressivo do nível de AVCs, isquêmicos, acidente vascular encefálico, que ninguém quer ter. Nós também sabemos que existe um pior prognóstico em termos de infarto, de AVC, para indivíduos que têm o famoso efeito sanfona. Emagrece e volta a ganhar peso, principalmente nas primeiras 12 semanas de tratamento, mostrando que é uma doença que ela tende a querer segurar o peso ali naquele momento em que ele está. E é motivo para um outro vídeo depois, a gente esmiuçar os mecanismos pelos quais acontece a obesidade. Mas hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o estigma social dela e essa questão da informação na internet. Muito bem, é importante nós diferenciarmos a doença obesidade e o tratamento médico que vai ser feito pensando em melhorar a qualidade de vida e reduzir a mortalidade, a morbidade, ou seja, coisas ruins que a pessoa vai ter ao longo da vida. Temos que separar isso
da questão psicossocial, ou seja, a percepção de beleza, do que é um corpo bonito ou não, de preferências que cada pessoa pode ter. Isso não é a questão que é discutida em consultório com o médico. Isso compete exclusivamente a cada um. E nós sabemos, nós entendemos. E o médico que trabalha com emagrecimento talvez seja uma das pessoas que mais consegue compreender esse conceito e respeita o indivíduo que procura ele tentando perder peso. Ele entende que existe um sofrimento muitas vezes relacionado à aparência, mas às vezes também não, relacionado a outras coisas, à fadiga, ao medo de ter um problema ao longo da vida. A questão toda com a desinformação na internet é o incentivo que muitas vezes é dado em redes sociais para que o indivíduo se torne obeso, ou que se esteja obeso, não procure nenhum tipo de tratamento, não tente normalizar este peso. Isso vai causar um desastre na vida daquela pessoa ao longo do tempo. E isso é o que nós devemos tentar ajudar, compreender a pessoa no processo em que ela está passando, respeitá-la o tempo todo nesse processo e tentar ajudá-la o máximo possível a atingir o objetivo de ter uma vida mais saudável. É para isso que a medicina existe, é para isso que os médicos tratam seus pacientes. E nós podemos falar sobre mitos comuns que existem nessa questão do emagrecimento. Olha, gente, se eu falasse para vocês tudo o que eu já vi em consultório, desde múltiplos tipos de dietas, de abordagens para perda de peso, e que muitas vezes não vão funcionar, muitas vezes nem evidência científica tem. Hoje nós sabemos que a dieta utilizada pelo indivíduo pouco vai importar. O que vai importar é se essa dieta, ou seja, vamos entender dieta como a rotina alimentar, tá? Se essa rotina está sendo adequada para aquela pessoa e ela consegue mantê-la. Ou seja, pode ser que jejum intermitente seja para você ou não, ou que uma dieta contínua com baixa caloria, mas com 6 refeições ao dia, seja ideal. Vai depender se você consegue aceitar ela, qual fica mais confortável para um controle calórico. Muitas vezes também existem produtos vinculados na mídia, e muitas vezes até por influenciadores, falando sobre tratamentos milagrosos. E não funciona assim. Um tratamento para emagrecimento é baseado em protocolos. O que é um protocolo? É uma combinação de medicações, procedimentos, orientações individualizada para aquele indivíduo, pensando em como vou otimizar e melhorar as chances dele ter sucesso. Nunca é tranquilo e simples assim não, mas é possível. Hoje é o que a gente bate muito nessa tecla. É possível conseguir um bom resultado, sim, mas não é uma coisa de graça, simples, uma única medicação. Eu posso comer todas as besteiras do mundo, eu posso não fazer nada de bom para o meu organismo e eu vou ter um excelente resultado. Não vai funcionar assim. É o que eu falo para os pacientes no consultório. Talvez, se você fizer tudo errado e usar algumas medicações, você até emagreça. Mas vai ser muito mais difícil para você manter este peso e vai ser muito mais caro. E não vai ser tão saudável quanto poderia ser. Obviamente, provavelmente é mais saudável do que manter o peso mais alto. Mas não mais saudável do que a gente pode conseguir, né? Pra gente com uma adequação inteira na nossa rotina e no nosso estilo de vida. Muitas pessoas têm uma ideia também errada de que não se deve perder peso de uma forma rápida. Não sei se vocês já viram isso. Aliás, a obesidade é cheia de mitos, né? Esse é mais um. Não devemos perder peso rápido, porque senão, depois que eu paro a perda, eu vou ganhar tudo de novo muito rápido. Não funciona assim. Nós temos que perder peso o mais rápido possível para aumentar a percepção de sucesso que as pessoas têm. O nosso corpo vai reagir da mesma forma, tá? Ele vai tentar boicotar, barrar esse processo de emagrecimento das mais diversas formas. E é aí que o médico entra, com seus protocolos, as medicações, as orientações. Mas quanto mais rápido eu entrego um resultado para o meu paciente, mais incentivo também eu vou entregar para ele. E às vezes a pessoa está muito desmotivada, que não consegue alcançar o objetivo que ela precisa ao longo do tempo. Grandes estudos, inclusive um da famosa revista New England, Journal of Medicine, ele fala sobre esses mitos e que as VLCDs, as dietas de muito baixa caloria, podem sim ser utilizadas a critério médico, que muitas vezes vai controlar essa perda de peso de uma forma eficiente sem ocasionar um aumento posterior, o efeito sanfona, um reganho de peso. Outro mito muito comum é o mito de contagem de calorias, ou seja, meramente fazer um ajuste na quantidade de calorias que a gente consome vai promover o emagrecimento. Muito bem. Claro, no fim das contas de todo um processo de emagrecimento, nós precisamos ter um déficit calórico. Nós vamos consumir menos do que nós vamos gastar, mas nós podemos incentivar o nosso corpo a gastar mais, a liberar a gordura de um jeito melhor, e muitas vezes o mero ajuste de caloria vai fazer com que o corpo até trave, não consiga fazer essa liberação. A Abeso, que é uma grande sociedade médica voltada para o tratamento e controle da obesidade, em uma das suas diretrizes fala que a mudança no estilo de vida
comida vai ser ineficiente na perda de peso na maioria dos pacientes. Olha que coisa louca. Ou seja, você está fazendo tudo corretamente, está fazendo a dieta que você imagina que vai funcionar, está até conseguindo fazer exercício físico, está tentando controlar a compulsão alimentar e não perde peso. Ela vai ser ineficiente. Por quê? Porque a obesidade é uma doença que se instalou ao longo do tempo e que nós vamos precisar manter um tempo de tratamento para que seu corpo comece a se readaptar ao novo peso, entender aquele peso como normal. Senão ele volta, faz o efeito sanfona. Muitas vezes uma solução mais simples, vendida como um tratamento mais fácil, não vai conseguir entregar esse resultado. Ok, para concluir então o nosso vídeo. Gordofobia é diferente do tratamento de emagrecimento em um paciente obeso, tá bom? Este é o conceito que tem que ficar na cabeça de vocês. Gordofobia é a aversão a um indivíduo que tem um peso corporal diferente, acima do considerado normal. Isso é algo que não é aceitável, não é desejável. Nós não devemos incentivar um desrespeito a nenhum tipo de diferença biológica. Mas nós devemos promover a saúde por um outro lado. Então, promover o tratamento para um emagrecimento visando a saúde das pessoas é algo que tem que ser, sim, incentivado. E eu vou além. Eu acho que nós devíamos desincentivar este conceito de que é completamente normal, não faz nenhum mal ter uma doença como a obesidade. Ela vai fazer mal. Se, porventura, for opcional do indivíduo chegar a este nível, o que, vou ser sincero, até hoje no consultório eu não tive nenhum paciente que falou para mim, olha, eu quero ficar assim, eu fiz de tudo para ficar dessa forma, eu realmente me esforcei para isso. Não. As pessoas começam a perceber que o peso delas está aumentando e elas não conseguem sair daquele ciclo. Mas se porventura for uma opção do indivíduo, isso tem que ser respeitado. Mas nós não devemos pregar doença, obesidade como algo normal. Se você gostou desse conteúdo, achou que fez sentido para você, eu peço para deixar o like. Eu vou deixar a maior parte de referências e desses assuntos discutidos. Eu vou deixar aqui no link da descrição. E se você achou interessante também, se inscreva no canal e encaminhe este vídeo para alguém que você acha que prega a gordofobia para alguém, ou que tem um problema com sua aparência, com o seu corpo, ou que até incentiva esse tipo de comportamento de que a obesidade é algo normal.